Tá valendo. Então, estamos chegando aqui no terceiro dia da Data Week e hoje a gente vai falar sobre loopings e aí finalmente vamos trabalhar com BigQuery. E aí nós temos um percalço, mas aí a gente faz o seguinte, quem não configurou o BigQuery na primeira aula, no primeiro dia, ou seja, quem não veio no primeiro dia, a gente vai parar a gravação aqui, e aí essa pessoa compartilha a tela, e aí a gente refaz com essa pessoa para os outros verem como é que faz antes da gente começar. Então, acho que essa vai ser a estratégia mais adequada. Então, vamos lá. Eu só esqueci, claro, que eu tenho que logar aqui no e-mail no e-mailzinho que eu criei para a gente. Aquele e-mail bem dataweek do cacique, @gmail. Pronto. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Perfeito, galera. Nós temos aqui a nossa pastinha do Data Week e a gente estava escrevendo o nosso primeiro script no Colab, tá? Vou entrar novamente no meu script do Colab, que a gente estava criando junto, e a gente vai falar agora sobre uma coisa bem importante, que são os loopings. É a última coisa que está faltando aqui dentro do nosso glorioso primeiro Colab. O que é um looping? E aí, antes da gente começar o que é um looping, eu vou fazer um exercício com vocês aqui, que eu vou desenhar, e tem essa coisa incrível do Google aqui, que é o Jamboard. Vou fazer uns desenhos aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa num looping, pessoal, antes da gente sair fazendo, vamos só conversar um pouco, porque eu acho que vai ajudar vocês a pensarem de um jeito menos abstrato. Porque programação, às vezes, é muito abstrato, principalmente para gente que tem um background de negócios, né? Só um segundo. Eu tenho um outro computador aqui que tenho que desligar ele. Então, quando a gente está falando sobre loopings e de programação, às vezes fica um pouco abstrato para a gente que é profissional de negócios. Tem um nível de abstração ali que a gente não está tão acostumado, tão habituado. Então, quando a gente está pensando em loopings, o que, que eu gosto de trazer? Qual que é a analogia que eu acho que vai ajudar todo mundo? Principalmente a gente que está aqui em Brasília, que tem muita desse tipo de coisa aqui em Brasília. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, a gente está, esse círculo aqui, ele é um círculo que é uma rotatória, né? Um balão. E aí, o que, que a gente vai fazer com esse balão? A gente vem aqui numa pista, né? Aqui, pã, temos uma pista normal. E aí, em determinado momento, a gente tem o balão, né? Então, teoricamente, a gente anda... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vocês entenderam? A gente vai andar aqui por fora, né? E aí, aqui, a gente tem o outro lado da pista. Só que, muitas vezes, o balão, ele tem uma pista aqui, uma pista aqui, uma pista aqui, e assim vai.
E aí, eu sou muito roda presa, né, que o pessoal fala. Eu dirijo super mal. Bem mal mesmo, assim, bato o carro um monte e tal. Prefiro sempre andar de bicicleta. Quem dirige mais é a minha mulher, ela que dirige. Mas o grande lance é que às vezes eu preciso dirigir, né? E aí quando chega na parte do balão, eu fico meio desesperado. Porque me dá uma tensão, assim, de qual dessas aqui eu vou pegar. E aí uma vez eu estava pensando sobre o looping, e aí eu pensei que, pô, essa talvez seja uma boa analogia. Quando a gente está de carro aqui, e eu, né, que sou roda presa, o que acontece? A gente vem vindo com o carro, e aí vamos supor que aqui tem uma placa, que a gente vai para algum destino, então destino 1, destino 2, destino 3. E aí, enquanto eu não conseguir ler qual é a placa do destino 1, qual é a placa do destino 2, qual é a placa do destino 3, o que eu faço? Eu fico rodando aqui com o meu carro, desesperadamente, até... Porque eu posso rodar aqui eternamente, né? Se eu quiser rodar aqui eternamente, eu não estou infringindo nenhuma regra de trânsito. Eu fico rodando aqui até que, nossa, beleza, nossa, consegui ler as placas, de fato, eu tenho que pegar a entrada 2. Pá. E aí vamos supor que outra pessoa, que também tem um pouco de dificuldade como eu, ela começou a rodar aqui, aí rodou várias vezes, pam, pam. Ela, opa, beleza, agora que eu consegui ler as placas, ela pegou o caminho 1, e aí depois outra pessoa teve também super difícil para ela fazer balão e tal, daí ela vai, roda várias vezes, até que em algum momento ela, opa, enxerguei o que eu tenho que fazer e vou pegar essa via. Então, trazendo para a programação, em algum momento, quando que a pessoa, né, o rastro azul, o rastro vermelho e o rastro verde decidiram pegar essas vias. Eles decidiram pegar essas vias dada uma devida condição que eles entenderam que havia sido preenchida, né? Então, vamos pensar o seguinte, tem uma determinada condição aqui, né, que acontece aqui, que é preenchida, que no caso seria a placa, né, e a pessoa, opa, esse é o destino que eu estou querendo ir. Aqui tem uma outra condição, que a pessoa vai lá e decide, e geralmente a condição é a placa, né? Então a condição é: eu quero ir para esse destino, apareceu o nome do destino na placa, opa, então eu pego aqui. Enquanto isso não for preenchido, a pessoa fica rodando até ela saber qual que é o caminho que ela vai pegar, né? Se ela não é um motorista tão experiente ou se ela simplesmente não consegue ser uma boa motorista, o que acontece. Então, eu, essas barrinhas amarelas aqui são as placas, e a condição é, opa, essa placa indicou o caminho 1, então eu pego esse caminho, essa placa indicou o caminho 2, eu pego esse caminho, essa placa indicou o caminho 3, então eu pego esse caminho. Então, isso aqui é uma condição, isso aqui é outra condição, isso aqui é outra condição, e a gente poderia ter o quê, pessoal? A gente poderia ter, na programação, e aí entrando um pouquinho mais na programação, a gente poderia ter N caminhos, não só 3. Então, é aquele lance da matemática lá, quando você quer falar que você pode fazer uma porção de coisas, 1, 2, 3, aí reticências, N vezes isso aí, né? Então, você poderia colocar N condições e N caminhos diferentes para que essa pessoa que está vindo nessa via aqui, ela escolha o que ela está fazendo. E aí, enquanto essa condição amarelinha não é preenchida, a pessoa fica rodando aqui dentro, até ela ter certeza, né? É melhor rodar várias vezes do que ir para o caminho errado. Essa é uma ideia que eu acho que me ajudou bastante a tangibilizar mais o que é o looping, tá? Então, voltando aqui para o nosso Colab, né? Existem, pessoal, diversas formas de se fazer looping na programação. Assim como na direção, né, quando a gente está conduzindo o carro,
uma ideia de looping que você pode ter são as tesourinhas, que ao invés de você ficar rodando uma vez, rodando só no balão, você pode fazer a tesourinha quantas vezes você quiser. Você pode ficar ali dirigindo por 6 horas, fazendo a mesma tesourinha. Pam, 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 até que alguma condição é satisfeita, sua internet volta a funcionar, e aí o seu Waze te volta a indicar o caminho correto. Enquanto o teu Waze está fora, você fica fazendo a tesourinha eternamente. Então, a tesourinha e o balão são tipos de looping que existe quando a gente está dirigindo. Na programação, existem várias maneiras de você fazer o looping, né? O que a gente vai aprender aqui é apenas uma das maneiras que existem de fazer looping no Python, para que vocês entendam a ideia geral do que é um looping, perfeito? Porém, obviamente, não é a única, não é a única maneira de se fazer um looping. E aí, vamos fazer o que a gente tem feito sempre, que é, vou colocar aqui uma referência para vocês, então, daquele jeito, né? Vamos pesquisar em inglês, daí a gente vai encontrar uma referência. Types of looping in Python. Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Learn Python. There are two types of loops in Python, for and while. Loops and control statements. Geeks for Geeks é bem legal. Ó, no W3 Schools. Eles são sempre bons. Mas esse Geeks for Geeks aqui também é legal. Eu não coloquei naquela lista de sites, mas ele é bem legal. Eu não entendi porque que esse aqui apareceu primeiro. Eles devem estar pagando para poder aparecer primeiro. Eu não gosto tanto desse. Brincadeira. Não sei. E aí, bom, esse aqui é o W3 Schools. E aí a gente tem, mas ele é um W3 Schools diferente, né? .in. Tá, não tem problema. A gente tem aqui os tipos de looping. Eu posso fazer um looping do tipo for, eu posso fazer um looping do tipo for, e eu posso fazer um looping do tipo while, tá? O que a gente vai aprender a implementar aqui é o tipo for. E aí, assim como a gente aprendeu lá no comecinho, na parte mais teórica das coisas, a gente vai perceber que o jargão, qual é o jargão? Para a gente, quando a gente quer estudar loop em alguma linguagem de programação. A palavra é loop, e ela tem esse significado da rotatória, e dentro do Python a gente tem esses tipos de looping, tá? O que eu vou ensinar para vocês aqui, que é o que eu mais uso, e ele repete várias vezes, e foi exatamente aquilo que eu expliquei para vocês no Jamboard ali, então, N vezes e tal, pá, aquela mesma coisa ali, é o que a gente vai mostrar aqui. Porém, eu recomendo que vocês consultem, né, essas referências e também consultem vídeos no YouTube, né? Porque no vídeo no YouTube, se você pesquisar, e hoje a maioria dos vídeos tem o closed caption, que é a legenda. Então, você pode, mesmo que o vídeo seja em inglês, você pode colocar ali a tradução simultânea do algoritmo do Google. Ela não é perfeita, mas você consegue acompanhar o que a pessoa está fazendo. E a parte legal de você acompanhar um conteúdo em inglês de programação com a legenda em tempo real em português é que você vai se acostumando com o vocabulário, com os jargões que você vai ter que aprender para poder fazer a pesquisa e bater certinho lá na sua campainhazinha lá do salsichinha que a gente viu, tá? Então, eu vou pegar essa referência, vou botar ali no Colab, igual a gente fez as outras, então eu vou criar aqui uma célula de texto e vou dizer assim: estruturas de loop se assemelham muito às... Não sei se aqui tem crase. Se assemelha muito ao ato, pronto, daí eu tenho certeza que não está errado, ao ato de fazer rotatórias enquanto estamos conduzindo um veículo. O veículo vai ficar muito um carro, pronto. Um carro. Vou dar uma quebra de linha aqui, e vamos embora. Nesse Colab
Em específico, vamos tratar a estrutura, vamos tratar o tipo de loop for. Mas é necessário estudar também outros tipos de looping através, por exemplo, desse link aqui da W3 Schools. Beleza. Vamos pegar o link do jeito que a gente já aprendeu. Então, você aqui, botar o link. E aí depois eu vou compartilhar esse colado com vocês. E aí, se eu não vou passar vergonha aqui ao vivo, vai dar para eu colocar esse desenho aqui, tirando um print. Quer ver? Vamos lá. Tirar um print aqui. E aí, vamos botar esse desenho aqui, ó. Pam. Olha aí. Texto. Olha que legal. A gente pode botar desenhos no nosso collab, qualquer imagem que a gente quiser. Então, aqui ficou legal porque fica bem visual. Vocês que estão vendo a aula, vocês vão entender por que é que eu fiz esse exemplo, esse exemplinho aqui. Então, mas, como a gente provavelmente vai compartilhar esse collab com outras pessoas, vai ter muita gente que vai chegar sem contexto aqui, né? Então, vamos colocar figura 1. Tentativa de explicação menos abstrata de um loop do tipo for, usando como analogia as rotatórias que existem nas diversas vias pelo Brasil, principalmente em Brasília. Aí, vamos botar esse figurão aqui, negrito. Tentativa de explicação menos abstrata de um loop. Perfeito. Fechou. Então, agora, pessoal, uma coisa que é importante vocês terem contato, né? Quando a gente entra, esse collab aqui, a gente trabalhou com ele a última vez lá atrás, né? Quer dizer, ontem. E aí a grande questão aqui é o quê? A grande questão aqui é o collab, por ele funcionar numa máquina que é alocada lá no Google, a gente termina de usar o collab e o Google deleta todos os recursos que a gente subiu. Portanto, a gente não consegue continuar exatamente de onde a gente parou, que não seja executando o collab todo de novo. Como a gente já fez todas as nossas etapas aqui, uma depois da outra, bem bonitinho, a parte legal do collab é que a gente pode vir aqui no ambiente de execução e dizer assim, ó, executar tudo. E aí, ele vai executar todas as células para a gente, uma após a outra. E aí, primeiro, né, ele vai conectar aqui lá na máquina do Google. O Google vai liberar uma maquinazinha para a gente com Python 3 instalado. Ele vai montar o Drive, porque a gente pediu para montar o Drive ali. E a parte interessante é que se você tivesse 95 etapas, ou 95 células aqui, ele ia executar as células enquanto eu estou tomando um cafezinho aqui. E aí ele vai fazer tudo que a gente pediu, certo? Eu acho que ele ainda está rodando algumas coisas aqui dentro, ó. Essa aqui que estava recolhida, ele rodou as 18 células aqui dentro. Se a gente expandir, todas estão com a setinha verde, ó. Pam, 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 pam. Então, ele rodou tudo ali, beleza, rodou os dicionários, rodou o 3, rodou o 4, rodou o 5, o 6, e aí parou no 7. Então, agora, a parte interessante, eu vou recolher aqui
todos para ficar aberto só o 7. E aí, só um segundinho, pessoal. Um segundinho, desculpe. Pronto, voltei. Desculpa novamente. Então, aqui a gente deixou apenas o 7 aberto. E aqui, quando a gente vai na nossa casinha das variáveis, como a gente rodou todo o nosso Colab, nossas variáveis foram criadas aqui para a gente. Nós temos todas as variáveis que a gente trabalhou ontem e elas foram criadas praticamente automaticamente porque a gente criou todas as nossas células em sequência. Então, ficou tudo bem certinho. Agora, pessoal, vamos trabalhar primeiro com a nossa lista mais simples. Quem é a nossa lista mais simples? Minha lista de mercado. Ela tem 6 itens e ela é uma variável do tipo lista. Então, vamos lá. Vamos botar aqui mais código. Na hora que a gente botar o mais código aqui, é daquele mesmo jeito que a gente está acostumado. Como essa variável está armazenada dentro da memória do Colab, né, a gente pode escrever minha, e aí vão aparecer todas as coisas que a gente pode declarar com minha, né, que já estão declaradas, na verdade. A variável que a gente vai trabalhar é o minha lista de mercado. Então, vamos apertar o Enter aqui. Vamos executar, ó, Ctrl Enter. Então, a gente tem batata, arroz, frango, creme de leite, cebola, alho e ketchup. Perfeito. Esse objeto, pessoal, é um objeto, a lista é um objeto iterável, tá? O que que significa isso? Mais texto. Vamos botar uma observação aqui. O que é um objeto iterável? E aqui eu vou botar objeto barra variável iterável. Vou botar ele em destaque aqui. Eu não gosto dessa palavra negrito. E aí a gente vai botar aqui uma quebra de linha. E aí aqui embaixo. O que que é um objeto variável, um objeto barra variável iterável? São aqueles objetos, barra, objetos ou variáveis que são compostos por mais de um elemento. Então, a frase que podemos pensar é aqui eu vou abrir uma aspas aqui, ó, vou botar mais uma linha, vou abrir uma aspas aqui, uma outra linha aqui embaixo, que vai ser o seguinte: vamos trabalhar com os elementos desse objetos um a um. Então, significa, em linhas bem gerais, assim, né? Não estou fazendo nada tão técnico, mas como eu aprendi mesmo. Então, um objeto variável iterável é aquele que você consegue trabalhar com os elementos, não sou um robô, pelo amor de Deus, é que a gente consegue trabalhar com os elementos desse objeto um a um. Perfeito? Perfeito, então. Então, agora, pessoal, a gente já conhece a função print, que a gente viu na última aula, e a gente já sabe o que é uma lista, a gente sabe que uma lista é uma variável composta por elementos, e, portanto, se uma lista é uma variável composta por alguns elementos, ela tem toda a pinta de que é iterável. Se é iterável, a gente pode aplicar esse objeto ou variável dentro de um loop.
E aí é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos construir o nosso primeiro loop de uma maneira bem simples. A única coisa que a gente vai fazer é, vamos colocar um comentário aqui para dizer, em nosso primeiro loop, vamos imprimir os elementos da lista, vou botar um Enter aqui, um a um, para o usuário. Tão simples quanto isso. Então, vamos lá. E aí a parte do inglês, né? Então, o for, o looping for, e aí depois vocês vão ter toda a questão mais técnica nesse link aqui, ele funciona da seguinte forma. E aí, é essa estrutura aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Abre aspas. Para cada elemento deste objeto iterável, faça tchan, 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 tchan. É isso que a gente está dizendo no nosso código. Mas como que a gente vai dizer isso de maneira no Python, né? De maneira dentro do script ali, né? For, e aí por isso que a gente chama esse tipo de loop de for elemento in, ou seja, para cada elemento dentro do quê? De um objeto iterável. Quem é o nosso objeto iterável? Minha lista de mercado. O que é o faça dessa frase que eu escrevi ali em cima? É o dois pontinhos aqui. Faça, dois pontinhos, faça o quê? Vamos dizer para ele. Na hora que a gente apertar o Enter, lembra da indentação? Então, aqui, ó, eu apertei o Enter, ele identou, e o Python faz isso para dizer que esse conjunto de ações está dentro do loop, ou seja, esse conjunto de ações vai me dizer aqui dentro da rotatória o que é que eu vou fazer no caminho 1, 2, 3. Certo? Então, para cada elemento dentro de minha lista de mercado, o que a gente vai fazer? Print elemento. E aí, aqui em cima, eu só vou botar um comentário para vocês verem que é tipo como se eu estivesse escrevendo, conversando em linguagem natural. O que é linguagem natural? O jeitão que a gente escreve, fala e conversa. Tipo, linguagem natural é como a gente manda as mensagens no WhatsApp. Então, aqui eu vou escrever em linguagem natural o que esse código embaixo está fazendo. Então, ó, para cada elemento deste objeto iterável, faça. Então, essa aqui é a linha em linguagem de programação, essa aqui é a linha em linguagem natural. Faça. Aí, ó, vou botar os três pontinhos para conectar ali com a frase de cima. Os três pontinhos continuam aqui, ó. A impressão de cada elemento. A impressão de cada elemento. Vamos ver se vai dar certo? Vamos dar o play aqui. Rapidaço, né? Rapidaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batata, arroz, frango, creme de leite, cebola, alho, ketchup. Batata, arroz, frango, certinho. E olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Dentro do nosso looping, o nosso looping acabou gerando uma variável. E essa variável é a variável chamada elemento. E olha que legal. Ao final do looping, essa variável vale ketchup. Porque ele é o último elemento da nossa lista de mercado para fazer estrogonofe. Mas, enquanto o looping estava andando, o que aconteceu? Enquanto o looping estava sendo feito, na primeira vez que a gente passou na rotatória, eita, estava indeciso. Aí, nessa primeira vez que a gente passou, o elemento valia batata. Na segunda vez que ele passou, valia arroz. Então agora, quando a gente está aprendendo o looping, fica mais fácil da gente entender que uma variável varia.
Até agora, as nossas variáveis eram estáticas, elas eram chumbadas. A gente recebia um valor e ficava com esse valor ad eterno. Ela era estática, ela era uma constante. Agora, dentro de um looping, a gente está tendo contato, finalmente, com as variáveis que variam. A cada vez que a gente passou uma vez no retorninho, né? Retorno não. Aí, ó, como eu sou ruim de roda. No balão, na rotatória. A cada vez que a gente passou na rotatória, o nosso elemento valia, ele era variável, né? Valia batata, valia arroz, valia frango, valia creme de leite, valia cebola, valia ketchup. Perfeito? Geralmente, essa parte é uma parte que é meio densa. E foi uma das coisas que foi mais chatinhas, assim, de eu entender com o meu background de negócios quando eu comecei a programar. Alguém não entendeu? Pode perguntar. Não tem nenhum problema. Não existe pergunta que não seja válida. Toda pergunta é válida. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Tá tudo certo, então, né? Todo mundo pegou essa parte. Belezinha. Então, vamos em frente. Boa, Mariana confirmou que sim. Legal. Então, pessoal, o looping, ele é isso. Agora, a proposta é o quê? A gente vai dar um tempo de Python, por enquanto, dentro da nossa Data Week, e a gente vai falar um pouco sobre o BigQuery, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre SQL. E a ideia é a gente sair dessa Data Week hoje com vamos dizer assim, entendendo o básico do Python e sabendo como que a gente pesquisa e entendendo o básico do BigQuery. E aí botando a mão na massa. Beleza? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar o nosso dataset de dados olímpicos, os nossos datasets de dados olímpicos, lá dentro do BigQuery. E aí a gente vai entrar naquela seara de que quem não fez o primeiro dia vai ficar meio confuso, porque não vai ter configurado nada, enfim, não vai dar conta de fazer, né? Que era a coisinha que a gente já tinha que ter feito. E ele não conseguiu soltar o vídeo antes, né? Então, o que eu acho que é interessante a gente fazer? Alguém aí não fez o primeiro dia e vai querer participar do BigQuery e tudo mais, pode compartilhar a tela para a gente conseguir mostrar para os colegas o que tem que preencher? Ou todo mundo fez? Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat. Eu acho que todo mundo fez, então, né? Belezinha. Então, a gente vai continuar a fazer aqui normal e tal. Se alguém se manifestar, o meu não conectou o cartão e eu não finalizei. Beleza, Luísa. A parte ruim é que tem que terminar essa etapa. Você quer tentar compartilhar a tela para a gente ver o que pode ter acontecido aí? Deixa eu só ver se eu tenho algum material. Deixa eu parar de gravar aqui, rapidinho.